A coisa mais importante e mais legal que eu acho de falar sobre Vargas é que ele era um cara muito, vamos dizer assim, ele tinha um jogo de cintura, né, pessoal? E aí, gente, tudo bem? Eu sou a professora Thaís Nunes de História e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito massa, que é a Era Vargas. Pelo menos eu acho muito massa, né? Então, vamos rodar a vinheta, produção. A coisa mais importante e mais legal que eu acho de falar sobre Vargas é que ele era um cara muito, vamos dizer assim, ele tinha um jogo de cintura, né, pessoal? Ele conseguiu passar por vários momentos de governo, ele conseguiu passar por várias formas de governo e acabou que ainda conseguiu ser reeleito alguns anos após a saída dele, após um processo ditatorial, após enfrentar uma guerra. Isso mostra a habilidade política dele. Não necessariamente para bom ou para ruim, mas ele era um cara habilidoso. E como foi que esse cara chegou no poder? Como foi que tudo isso começou? A Era Vargas começa mais ou menos ali em 1930, logo após aquele período de República do Café com Leite, a segunda fase da República Velha, que é dividida entre República da Espada e República do Café com Leite. A República do Café com Leite vai ser justamente aquele momento que as oligarquias paulista, mineira, vão estar se revezando no poder. Uma coisa que é importante você ter em mente, meu querido aluno, é o seguinte, não é porque a gente tinha o PRP e o PRM que só um paulista ou só um mineiro iriam, no caso, fazer parte do governo, mas uma pessoa indicada por um paulista, uma pessoa indicada por um mineiro. Na ocasião ali, as proximidades das eleições em 1929, a gente teve uma situação caótica no mundo, né? A gente teve crise de 29, a gente teve uma recuperação da Europa pós Primeira Guerra Mundial e aí a gente leva outra lapada alguns anos depois, que é justamente o começo da Segunda Guerra Mundial. Mas por partes. Vamos falar sobre o Brasil. Nesse momento, o presidente do Brasil era um cara chamado Washington Luiz, um representante do PRP. Ele deveria indicar um representante do PRM, o Partido Republicano Mineiro, só que isso não aconteceu. E aí ele vai ter a brilhante ideia de indicar um cara chamado Júlio Prestes. Cuidado! Júlio Prestes não é Carlos Prestes. A gente vai falar sobre essa pessoa um pouquinho mais pra frente, então não vamos confundir, beleza? Quando Washington Luiz vai indicar esse homem, Júlio Prestes, a gente tem uma movimentação de rompimento dessa lógica oligárquica e justamente a gente tem a ascensão de Vargas ao poder através de um golpe de Estado conhecido por Revolução de 1930. Mas fica a sua escolha se você chama de golpe ou se você chama de revolução, beleza? Começado a primeira parte do governo, esse governo provisório, a gente tem uma série de complicações, uma série de acontecimentos que vão justamente marcar e estremecer ali essa primeira fase, até porque nada vem fácil, né, minha gente? Tem uma coisa que o brasileiro faz com esses processos políticos é sofrer. Mas vamos entender mais ou menos o que é que acontece. O governo provisório de Vargas começa em 1930 e vai terminar com sua eleição indireta em 1934. Dentro desse processo, a gente vê que ele tirou um cara de São Paulo do poder. E aí, os paulistas não vão curtir muito essa ideia de ter ele governando o Brasil. E aí, em 1932, a gente tem um evento chamado Revolução Constitucionalista, que começa a ser organizada ali no meio do ano, entre maio e julho de 1932, e vai ser finalizado em novembro de 1932, com o início da Assembleia Constituinte. A Revolução Constitucionalista queria, dentre outras coisas, tirar Vargas do poder e trazer uma nova Constituição, porque ele, no caso Vargas, esperto que era, a primeira coisa que ele vai fazer quando chegar é dissolver a Constituição Republicana de 1891. Beleza, gente? E aí presta atenção direitinho. São Paulo não vai conseguir tudo o que queria nesse processo. São Paulo não vai conseguir tirar Vargas, mas vai conseguir o início de se escrever uma nova Constituição. Em 1932 também a gente tem um fato extremamente importante dentro desse processo, que é justamente a liberação do voto feminino. O voto feminino tem apenas 90 anos aqui no Brasil.
Não foi apenas fruto da boa vontade de Vargas, tá, gente? Houve um movimento extremamente grande, extremamente forte, com mulheres muito atuantes, que levou à reformulação desse Código Eleitoral. Além disso, a gente tem todo o ano de 1933 a organização dessa Constituição e em 1934 uma nova Constituição nasce. Uma coisa que eu acho interessante de falar é que no Brasil a gente tem 7 Constituições ao todo. 3 foram trazidas ou no início, ou na metade, ou nos governos Vargas. Então a gente tem a de 34, que é essa que traz o voto feminino, o voto secreto, a justiça eleitoral, a criação de uma justiça do trabalho. A de 1937, conhecida por A Polaca, aquela Constituição do problema que vai dar origem ao Estado Novo. E a de 46, que vai ser iniciada no governo Vargas, e é quando ele vai estar lá se despedindo do poder. Começando o governo constitucional, minha gente, o que é que acontece? Logo depois de uma Assembleia Constituinte, normalmente, via de regra, a gente tem uma nova eleição. Vargas não queria sair do poder. Essa eleição deveria ser direta, ou seja, o povo chegando lá na urna e marcando o seu xizinho, porque na época a gente ainda não tinha urna eletrônica, né, minha gente? E aí o que é que vai acontecer? Ele vai mexer os pauzinhos e vai fazer uma votação indireta, porque na cabeça dele, o povo ainda não estava preparado para ir às urnas depois de anos e anos e anos de fraudes eleitorais. Ele consegue se manter no poder. Esse governo constitucional, que deveria durar até 1938, vai ter alguns acontecimentos que vão estremecer novamente essas questões. E um desses acontecimentos é a intentona comunista em 1935. Lembra que eu falei de Luiz Carlos Prestes? Lembra que eu falei que ele não é a mesma pessoa que Júlio Prestes, que são pessoas diferentes que trazem processos políticos, construções, representações diferentes. Luiz Carlos Prestes vai ser da ANL, Aliança Nacional Libertadora, e um dos fundadores do Partido Comunista Brasileiro lá em 1922. Luiz Carlos Prestes vai tentar trazer em 1935 um movimento chamado Intentona Comunista, que ficou conhecido justamente por tentar trazer no Brasil um governo revolucionário. Só que não vai dar certo, né, minha gente? Foi uma intentona. Para você que talvez fique confuso com essa palavra, intentona significa tentativa. Se foi uma tentativa, é porque não rolou. Luiz Carlos Prestes vai ser preso, o ano de 1936 vai ser cheio de estado de sítio e em 1937 a gente tem a nova Constituição, conhecida por Constituição Polaca, e aí começa um período extremamente complexo e complicado do governo Vargas, que é o Estado Novo, beleza? Um ponto importante da gente pensar é que até chegar ao Estado Novo a gente teve um plano chamado Plano Cohen. Detalhe que o Plano Cohen foi falso, tá? O Plano Cohen foi uma fraude feita por pessoas da extrema-direita extremamente nacionalista, justamente para trazer essa ideia de que os comunistas estavam tentando tirar Vargas do poder, sendo que, na realidade, era só um pretexto para Vargas dar esse, vamos colocar entre aspas, golpe. No caso, ele autogolpeou-se a si mesmo. Olha só que coisa. E aí, em 37, a gente começa o Estado Novo. Um detalhe aqui. O Estado Novo é um momento muito, vamos dizer assim, dual. Por quê? É uma ditadura. É uma ditadura com moldes fascistas. É uma ditadura que vai se aproximar dos lados totalitários lá da Segunda Guerra Mundial. Mas Vargas entra na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados contra os fascistas. E aí a galera vai olhar e vai dizer: o que é que está acontecendo aqui, minha gente? E nesse momento de Estado Novo, a gente tem algumas coisas acontecendo. No ano de 1943, a gente tem a consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, que rege as relações trabalhistas dos brasileiros, né, que trabalham justamente com a CLT. Na CLT, a gente tem as férias remuneradas, a gente tem a licença maternidade, a gente tem a regularização do trabalho de mulheres e de pessoas menores de idade, a gente tem
a jornada de trabalho de 8 horas. Se você pensar direitinho, nesse momento vai criar uma grande interrogação na sua cabeça. Porque, via de regra, ditaduras são coisas que não são muito positivas. Mas Vargas trouxe uma lei trabalhista que, até pouco tempo antes, não era uma coisa muito bem institucionalizada. Mas, gente, não se enganem. Essa foi uma atitude dele para evitar com que houvesse alguns problemas, principalmente relacionados a protestos com a população. Além disso, ele vai criar o DIP, o Departamento da Imprensa e da Propaganda, o que vai trazer um processo de censura muito forte, um processo de controle muito forte. A gente está na era da rádio. A gente está no momento em que tudo vai ser extremamente calculado, extremamente controlado. O DIP vai ser responsável por censurar várias e várias músicas que vão dar a entender coisas que Vargas não queria que trouxesse aqui no Brasil. E uma coisa muito interessante, se nessa época tu fosse no cinema, aquele trailer que tu vê, aquela parte de trailer de filme que tu vê, as prévias do que vai acontecer no cinema mundial, não era o trailer. Era uma propaganda do governo varguista. Olha que loucura. Vargas se envolve na Segunda Guerra Mundial, não só porque os Estados Unidos querem, tá, minha gente? A gente tem um pensamento, às vezes, muito errôneo que Vargas só entra na Segunda Guerra Mundial por causa dos Estados Unidos. Mas a gente teve um problema diplomático causado pelo afundamento de navios mercantes brasileiros. E, quando ele entra na Segunda Guerra Mundial, tem a criação da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, e nesse momento a gente tem a organização também da FAB, a Força Aérea Brasileira. Beleza, gente? E aí, pessoal, é que o caldo vai engrossar. Por que o caldo engrossa? Porque Vargas era uma ditadura. Sua posição mundial era muito mais voltada para os processos ditatoriais totalitários. Não fazia sentido ele chegar para ir contra essas ditaduras. Isso vai começar a gerar na cabeça do brasileiro justamente um questionamento. Que questionamento é esse? Tá, Vargas, se você é uma ditadura totalitária, por que raios você não entrou do lado dessas ditaduras totalitárias? E aí, ele vai entender que é o momento de descansar a bela imagem dele. E aí, gente, teremos novamente, de novo, mais uma vez, uma Constituição sendo escrita, que é a Constituição de 1946, que vai ter um caráter bem mais aberto, bem mais democrático que a de 37, beleza? E isso daí vai fazer com que Vargas também saia do poder. E essa saída do poder de Vargas vai justamente gerar um movimento chamado movimento queremista. Sim, queremista de queremos mesmo. O que é que eles diziam? Que eles queriam uma nova Constituição, uma nova eleição, porém com Vargas. Só que ele vai olhar e vai dizer, não é o meu momento. Vou ficar de boa, vou indicar aqui meu colega e vou me candidatar a senador. Quando ele se candidata a senador, ele ainda vai ganhar como senador e ele vai ter um álbum de figurinhas de cargos políticos que ele vai fazer. E alguns anos depois é que ele volta ao poder. Gente, falar sobre Vargas é falar sobre uma figura extremamente complexa, porque ele vai se adequar ao processo histórico, ele vai se adequar ao que o pessoal estava querendo. Então, muitas vezes a gente não entende quem é Vargas, o que é Vargas, qual é o lado que ele assume. Para facilitar a sua análise, bota na tua cabeça que Vargas era varguista. Ele queria continuar no poder. Por isso que ele vai apertar o seu processo político, por isso que ele vai afrouxar o seu processo político, por isso que ele vai sair em um determinado momento. E por isso que ele vai ser uma figura tão icônica no nosso processo histórico e político. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os teus amigos e tamo junto!